Um menino cantava para poder pagar a cirurgia de sua avó doente. De repente, viu uma milionária idêntica à sua mãe falecida descer de um carro preto, e ficou completamente paralisado. Apesar das adversidades, Miguel, um menino de 12 anos, caminhava todos os dias pelas ruas de sua pequena cidade com um violão emprestado e uma voz que parecia vir das profundezas de sua alma. Cada nota que saía de sua boca carregava o peso de uma vida marcada pela tragédia. Após a morte de seus pais em um acidente de carro, Miguel ficou sob os cuidados de sua avó Filomena, a única pessoa que lhe restava. Filomena, uma mulher de idade avançada, com olhos cansados, mas cheios de amor, havia sido como uma mãe para ele, embora sua saúde estivesse se deteriorando rapidamente. O diagnóstico foi cruel, e ela precisava de uma cirurgia urgente, mas o custo era inimaginável para alguém como Miguel, que mal tinha o suficiente para comer. Apesar disso, ele não se deixou vencer. A música, sua única saída, tornou-se seu refúgio e a única esperança de salvar a mulher que o havia cuidado. Naquela tarde, Miguel estava na praça central, seu lugar habitual. O violão descansava em seu colo enquanto seu olhar se perdia nas notas que começava a tocar. Cantava com a alma, na esperança de atrair os transeuntes, esperando que as moedas que caíssem em seu chapéu fossem suficientes para se aproximar de uma meta que parecia impossível de alcançar. Os olhos dos curiosos se fixavam nele, admirando a pureza de sua voz, mas ninguém podia imaginar o desespero que o impulsionava a continuar. Filomena, da pequena janela de sua casa, o observava de longe, sentada em sua cadeira de rodas. Sabia que o tempo estava se esgotando, mas não queria preocupar seu neto. A cada dia que passava, seu corpo se sentia mais frágil, e temia o que aconteceria se não conseguissem juntar o dinheiro para sua operação. Seu neto, seu único consolo, estava lutando uma batalha que nem ela havia pedido. Miguel, filho, você deveria descansar, disse Filomena com a voz entrecortada naquela manhã, quando o viu sair com o violão. Não posso descansar, vovó. Você precisa de mim, respondeu ele, com uma firmeza que parecia muito maior do que sua idade. Filomena, contendo as lágrimas, o deixou partir. Sabia que seu neto não aceitaria um não, mas o sacrifício a doía. Sentia que ele carregava um fardo que não lhe cabia, e isso a destruía por dentro. Naquela tarde, Miguel cantava uma canção que sua mãe costumava entoar para ele quando era menor. As notas pareciam flutuar no ar, enchendo a praça com uma sensação estranha, quase como se o espírito de sua mãe estivesse presente. As lembranças começaram a inundar sua mente e sua mãe cozinhando, sua risada suave, as carícias em seu cabelo. A nostalgia apertava seu peito, mas a determinação em seus olhos permanecia intacta. Ele não podia se permitir fraquejar, não agora que a vida de Filomena dependia dele. Enquanto sua voz ecoava pela praça, algo chamou sua atenção. Um carro preto de luxo parou na esquina. Não era comum ver veículos tão imponentes naquela cidade simples, e muito menos alguém como motorista descer em um lugar tão humilde. A mulher que saiu do carro capturou a atenção de todos, mas para Miguel, foi muito mais do que isso. Seu olhar se fixou nela e, por um segundo, o ar pareceu desaparecer de seus pulmões. A mulher caminhava com elegância, seus passos eram firmes e seguros, como se soubesse exatamente aonde ia. Vestia um vestido escuro e óculos que ocultavam parte de seu rosto, mas nada poderia esconder o que, para Miguel, era uma imagem impossível. Aquela mulher, aquela estranha, tinha o mesmo rosto de sua mãe. Um arrepio percorreu seu corpo, e sua voz, pela primeira vez, titubeou. A mulher parou, percebendo o olhar fixo de Miguel sobre ela. Ela tirou os óculos, revelando olhos intensos que pareciam conter segredos profundos. Miguel sentiu seu coração bater forte, como se estivesse diante de um fantasma, uma ilusão. As lembranças de sua mãe se misturavam com a realidade, e sua mente tentava buscar uma explicação lógica. Ela se aproximou lentamente, como se algo também a atraísse até ele. Seus lábios, em um gesto quase imperceptível, formaram um sorriso frio e distante. Quando estava perto o suficiente, deixou cair uma nota no chapéu de Miguel. A quantia era surpreendente, suficiente para vários dias de esforço, mas o dinheiro deixou de ter importância naquele momento.
Você tem uma voz linda, disse a mulher, seu tom baixo, mas firme, enquanto olhava diretamente nos olhos. Miguel não conseguiu responder imediatamente. Tudo o que conseguia pensar era na incrível semelhança entre aquela estranha e sua mãe. Sua mente girava em torno de uma pergunta que não podia formular em voz alta: quem é você? A mulher parecia perceber sua confusão, mas não disse mais nada. Virou-se para ir embora, mas antes de partir, deixou uma frase no ar que terminou de desestabilizar Miguel. Espero te ver em breve. Quando a mulher se afastou, Miguel permaneceu imóvel, observando o carro preto desaparecer à distância. A praça, que minutos antes estava cheia de música, agora parecia vazia, silenciosa. Algo havia mudado nele, algo que ele não conseguia entender completamente. A sensação de desconcerto dominava, mas ao mesmo tempo, uma faísca de curiosidade começava a crescer em seu interior. Naquela noite, quando voltou para casa, Filomena o esperava com o mesmo sorriso de sempre, embora seus olhos revelassem a dor que ela tentava esconder. Como foi hoje, Miguel? Perguntou a avó, com uma voz suave que tentava transmitir tranquilidade. Miguel deixou o violão de lado e, sem conseguir se conter, contou à sua avó sobre a mulher que havia visto. Cada palavra estava carregada de emoção e desconcerto. Vovó, e ela se parece tanto com a mamãe. Não consigo explicar, mas quando a vi, e algo em mim mudou. Filomena, ao ouvir a história, sentiu um peso no peito que não sentia há anos. Suas mãos tremiam, e embora tentasse manter a calma, a preocupação era evidente. Sabia que algo sombrio se aproximava deles, algo que havia tentado manter enterrado por muito tempo. Miguel, começou a dizer, mas parou. Não sabia como continuar, como abordar o assunto sem assustá-lo. Seria possível que aquela mulher tivesse alguma conexão com o passado que ela tanto tentará esconder? A tensão na sala era palpável. Miguel olhava para sua avó esperando respostas, mas tudo o que recebeu foi um silêncio pesado, carregado de segredos. Não se preocupe com isso, filho. Às vezes, a mente prega peças, é apenas uma coincidência, disse finalmente Filomena, embora suas palavras soassem vazias. Miguel não estava convencido. Algo nos olhos de sua avó lhe dizia que ela sabia mais do que estava disposta a compartilhar. Mas, em vez de insistir, decidiu guardar suas perguntas para outro momento. Sua mente não conseguia parar de pensar na mulher misteriosa, em seu olhar, naquela promessa de que se viriam novamente. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Miguel não conseguia deixar de sentir uma inquietação crescente. Sabia que algo maior estava em jogo, algo que ia muito além das canções e do dinheiro para a cirurgia de sua avó. Sentia que aquela mulher trazia consigo respostas que ele não tinha certeza se queria ouvir. O mistério estava apenas começando a se revelar, e Miguel, apesar de sua pouca idade, entendia que o que estava por vir mudaria sua vida para sempre. A noite havia sido longa para Miguel. A imagem daquela mulher, tão parecida com sua mãe, cravara-se em sua mente como uma sombra que não o deixava em paz. Sua avó, embora tentasse tranquilizá-lo, não conseguiu esconder a inquietação em seus olhos. Miguel havia notado, mas decidiu não pressioná-la. Aprenderá a não fazer perguntas incômodas, sabendo que Filomena sempre tentava protegê-lo das dolorosas verdades do passado. Ao amanhecer, Filomena estava mais fraca. Suas mãos tremiam ao tentar segurar a xícara de chá que Miguel havia preparado. Seus olhos, normalmente cheios de ternura, agora refletiam uma mistura de exaustão e tristeza. Ela sabia que seu tempo estava acabando, e o desespero de não terem conseguido dinheiro para a cirurgia começava a pesar sobre eles como uma pedra. Vovó, não se preocupe. Logo conseguirei o dinheiro que precisamos, disse Miguel, tentando soar otimista, embora a incerteza o corroesse por dentro. Você não deveria carregar esse peso, Miguel. Não é justo para você, e respondeu Filomena, com um sussurro quase apagado. As palavras de Filomena o atravessaram. Sabia que ela tinha razão, mas não havia outra opção. Ele era tudo o que ela tinha, e ela era tudo o que ele tinha.
Enquanto ambos tentavam encontrar consolo naquele silêncio carregado de emoções, uma notícia inesperada chegou à porta de sua casa. Alguém bateu. O som era firme, decidido. Miguel deixou a xícara sobre a mesa e foi abrir. Ao girar a maçaneta, encontrou-se cara a cara com a mulher da praça. Era Astrid. Estava de pé diante dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O ar na sala mudou, e Miguel sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Olá, Miguel, disse Astrid com uma voz suave, mas carregada de uma energia estranha que o fez enrijecer. Ela olhava como se o conhecesse há muito tempo, como se tivesse esperado esse momento por anos. Miguel, com o coração batendo forte, deu um passo para trás. Não entendia por que ela estava ali, mas uma parte dele sabia que sua chegada não era uma coincidência. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sem esconder sua inquietação. Astrid deu um passo à frente, sem desviar os olhos dos dele. Miguel notou a tensão em seu rosto, mas também algo mais profundo, como se houvesse uma batalha interna que ela tentava esconder. Era evidente que ela tinha algo importante para dizer. Vim porque sei que você está passando por uma situação difícil, disse Astrid, quase em um sussurro. Seu tom era estranho, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida. Sei que sua avó está doente e que você precisa de ajuda. Miguel franziu o senho. Não entendia como aquela mulher sabia tanto sobre ele, e a sensação de estar sendo observado o incomodava ainda mais. Como você sabe de tudo isso? Sua voz soava defensiva, como se esperasse que, a qualquer momento, ela revelasse uma verdade devastadora. Astrid esboçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Tenho meus meios. Mas o que realmente importa é que eu posso te ajudar. Miguel, desconcertado, não soube como responder. Algo dentro dele dizia que aquela mulher não estava ali por simples generosidade, que havia algo mais sombrio por trás de sua oferta. Me ajudar. Repetiu Miguel, sem conseguir disfarçar o ceticismo. Astrid se aproximou ainda mais, rompendo a distância entre eles. Seu perfume encheu o ar, e por um momento, o cheiro lhe lembrou vagamente sua mãe, o que o desconcertou ainda mais. A mulher baixou a voz, como se estivesse prestes a fazer uma confissão importante. Estou disposta a pagar a operação da sua avó. Tudo o que for necessário para salvá-la. Suas palavras caíram como uma bomba na mente de Miguel, e por um momento, a esperança brilhou em seus olhos. Mas essa faísca se apagou quando Astrid continuou. Em troca, quero que você more comigo por um tempo. O silêncio que se seguiu à sua proposta foi sufocante. Miguel ficou paralisado, tentando processar o que acabará de ouvir. O fato de que essa estranha, essa mulher que ele mal conhecia, lhe oferecia salvar Filomena em troca de algo tão inusitado despertou todas as suas suspeitas. O quê? Por quê? Perguntou Miguel, agora com uma mistura de medo e desconfiança. Não conseguia entender por que alguém faria uma proposta tão estranha. Astrid olhou fixamente, com uma expressão que parecia refletir uma luta interna. Você tem algo que me lembra alguém que perdi. Quero te conhecer melhor. Sua voz tremeu levemente nas últimas palavras, como se nem ela tivesse certeza de seus motivos. Miguel sentiu que algo não estava certo. Tudo aquilo soava muito suspeito, muito repentino. Mas, ao mesmo tempo, o que mais poderia fazer? Sua avó precisava da cirurgia, e aquela oferta poderia ser a única forma de salvá-la. Eu não sei. Não sei se posso confiar em você, admitiu Miguel, sua voz agora mais fraca, sem a firmeza de antes. Astrid o observou com intensidade. Depois, lentamente, baixou o olhar e pegou sua bolsa. De dentro, tirou um cheque em branco. Estendeu-o para Miguel com uma expressão indecifrável. Aqui está a prova da minha palavra. Você pode levar isso ao hospital hoje mesmo e garantir que sua avó receba o melhor tratamento possível. Tudo o que te peço é que considere minha proposta. Miguel ficou olhando para o cheque, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. Deveria aceitar a oferta daquela mulher? O que ela realmente queria dele?
Horas depois, Miguel voltou para casa com o cheque na mão. Filomena o recebeu com o mesmo olhar cansado de sempre, mas ao notar a expressão de seu neto, preocupou-se. "O que aconteceu, Miguel?" perguntou, deixando de lado o livro que lia com dificuldade. Miguel, sem saber como abordar o assunto, contou-lhe tudo. Desde a aparição de Astrid na porta até sua estranha oferta. Cada palavra parecia atingir Filomena como um golpe no estômago. Seu rosto, normalmente tranquilo, se encheu de uma tensão que Miguel jamais havia visto nela. "Essa mulher, você não pode confiar nela", disse Filomena, quase desesperada. Miguel, surpreso com a reação da avó, não entendia a gravidade do que estava acontecendo. Sabia que algo não estava certo, mas a urgência de salvar Filomena era mais forte. "Vovó, o que você quer dizer? Você a conhece?" O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ele quase podia ouvir o próprio coração acelerado. Filomena, com lágrimas nos olhos, fechou os punhos sobre o cobertor que cobria suas pernas. "Não posso falar sobre isso. Não agora. Mas, Miguel, por favor, não aceite o que ela está te pedindo", rogou Filomena, enquanto as lágrimas deslizavam por suas bochechas. Miguel, desolado, não sabia o que fazer. O desespero de salvar sua avó e a crescente desconfiança sobre as verdadeiras intenções de Astrid o colocavam em uma posição impossível. Naquele momento, ele entendeu que estava envolvido em algo muito maior do que jamais imaginou. Naquela noite, enquanto tentava encontrar alguma resposta olhando para o teto de seu quarto, tomou a difícil decisão: teria que aceitar a oferta de Astrid, mesmo que algo dentro dele gritasse que aquilo os levaria por um caminho sombrio, do qual talvez não houvesse retorno. Horas depois, o som do motor do carro de luxo ainda ecoava nos ouvidos de Miguel enquanto ele se afastava da casa onde crescerá. A cada quilômetro que o distanciava de Filomena, ele sentia-se mais inquieto, como se estivesse deixando para trás uma parte de si mesmo. Ao seu lado, Astrid dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada. Ela parecia calma, mas Miguel podia sentir uma tensão no ar, como se ela também estivesse travando uma batalha interna. O destino era a mansão de Astrid, um lugar sobre o qual Miguel já tinha ouvido falar no vilarejo, mas que nunca tinha visto de perto. Ao chegar, ele se deparou com um edifício majestoso, cercado por jardins perfeitamente cuidados, mas que emanava uma estranha sensação de frieza. Apesar de seu esplendor, a mansão parecia carecer de vida. A porta principal, uma estrutura imponente de madeira escura, abriu-se automaticamente, e ambos entraram em silêncio. Miguel não pôde evitar sentir-se deslocado. A opulência da casa o oprimia, e sua mente não parava de questionar os motivos pelos quais aquela mulher estava tão interessada nele. Ele se sentia preso entre o desejo de salvar sua avó e a inquietação que aquela situação estranha despertava. Astrid o guiou até um quarto completamente preparado para recebê-lo, com roupas novas sobre a cama e uma escrivaninha repleta de livros. Tudo parecia estar meticulosamente arranjado para sua chegada, como se Astrid o estivesse esperando há muito tempo. "Este será seu quarto enquanto estiver aqui", disse Astrid com uma voz serena, observando-o com olhos que pareciam analisar cada um de seus movimentos. "Quero que você se sinta confortável." Miguel não respondeu de imediato. Estava ocupado demais explorando o ambiente com o olhar, tentando encontrar alguma pista que lhe indicasse o porquê de Astrid estar tão determinada a mantê-lo ali. Algo não se encaixava, e a crescente sensação de estar sendo manipulado começava a dominá-lo. "Por que você está fazendo isso?" perguntou ele finalmente, rompendo o silêncio. A pergunta saiu de seus lábios com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Astrid o observou, e por um breve momento, sua expressão mudou. Uma sombra de tristeza passou por seu rosto antes de ela recuperar seu semblante habitual. "Como eu te disse, você me lembra alguém que eu perdi. Além disso, sua situação me tocou, e eu quero ajudar." Miguel baixou o olhar, cada vez mais confuso. Não conseguia parar de pensar que havia algo mais, algo que Astrid não estava contando. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava aceitar sua ajuda para salvar sua avó. "Posso ver que você tem dúvidas, mas com o tempo, entenderá tudo", e continuou Astrid,
com um tom mais suave. Agora, por favor, descanse. Amanhã conversaremos mais. Astrid saiu do quarto, deixando Miguel sozinho com seus pensamentos. Ele ainda estava tentando entender tudo o que estava acontecendo quando, ao olhar para a escrivaninha, notou um envelope que não havia visto antes. Com as mãos trêmulas, abriu e encontrou uma série de fotografias. Ao examiná-las, seu coração disparou. Nas fotos, estava sua mãe, muito antes de ele nascer. Ela sorria, abraçada a um homem que Miguel não reconhecia, mas o que mais o perturbou foi ver Astrid em várias dessas imagens. De imediato, as peças começaram a se encaixar de uma forma que o aterrorizou. Astrid não apenas conhecia sua mãe, mas parecia ser muito próxima dela. Por que sua avó nunca mencionou essa mulher? E por que sua mãe nunca falou sobre ela? As perguntas se multiplicavam na mente de Miguel, enchendo de ansiedade. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. As lembranças de sua mãe, as advertências de sua avó e as fotografias recém-descobertas giravam em sua cabeça como um turbilhão. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Astrid e o sorriso de sua mãe, tão parecidos, tão conectados em um passado que ele desconhecia. Na manhã seguinte, ao descer para o café, encontrou Astrid já sentada à mesa, esperando por ele. A conversa foi breve e cheia de formalidades, mas Miguel não podia esperar mais para confrontá-la. Ontem à noite, encontrei algumas fotos, disse Miguel, com a voz tensa, enquanto colocava as imagens sobre a mesa. Astrid as olhou sem surpresa, como se estivesse esperando por esse momento. Eu sei. Sabia que você as encontraria, respondeu ela, com uma calma perturbadora. Por que você está nessas fotos com a minha mãe? A pergunta de Miguel soou quase como uma acusação. Astrid suspirou, como se carregasse um fardo que havia mantido por muito tempo. Sua mãe e eu éramos mais próximas do que você imagina, Miguel. Não queria te contar dessa forma, mas acho que chegou o momento de você saber a verdade. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Algo dentro dele lhe dizia que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Sua mãe e eu éramos irmãs. O silêncio que se seguiu àquela revelação foi absoluto. Miguel ficou paralisado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Irmãs. Repetiu, incrédulo. A palavra parecia vazia, irreal. Astrid assentiu, com os olhos cheios de uma tristeza profunda. Éramos gêmeas. Mas nossas vidas seguiram caminhos muito diferentes. Eu fui adotada por uma família rica, enquanto sua mãe ficou com nossa mãe biológica, em circunstâncias muito mais humildes. Isso nos separou desde jovens, até que ela conheceu seu pai. O coração de Miguel batia com força. As palavras de Astrid caíam como facas em sua mente. A ideia de que sua mãe tinha uma irmã gêmea e nunca lhe contará sobre isso o enchia de confusão e dor. Por que ela nunca me falou de você? Perguntou Miguel, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Astrid olhou pela janela, sua expressão perdida em alguma lembrança dolorosa. Porque, quando descobri que ela estava com seu pai, eu não aguentei. Eu também o amava, Miguel. E, em meu desespero, cometi erros terríveis, erros que nos separaram para sempre. E a voz de Astrid vacilou. Eu fui a responsável pelo acidente que os matou. O choque percorreu o corpo de Miguel como um raio. A confissão de Astrid o deixou sem ar. O acidente que tirou a vida de seus pais não fora uma simples tragédia. Ele fora causado. E a culpada estava sentada bem à sua frente. O que você está dizendo? Perguntou Miguel, com os olhos cheios de lágrimas, sua voz mal era um sussurro. Astrid olhou, o rosto banhado em lágrimas. Sinto tanto. Não era minha intenção que morressem. Eu só apenas queria separá-los. Achei que, se os afastasse, ele viria para mim, mas tudo deu errado. Muito errado. Miguel sentiu o mundo desabar sob seus pés. A mulher que havia salvado a vida de sua avó, a mulher que lhe oferecerá abrigo, era a causa da dor mais profunda de sua vida.
O ódio e a tristeza o invadiram de uma só vez, e ele não soube como lidar com aquilo. Você me enganou! Gritou Miguel, incapaz de conter a fúria. Você matou meus pais! Astrid se levantou da mesa, as mãos trêmulas. Miguel, eu só queria te ajudar. Quero me redimir, fazer as coisas certas desta vez. Mas, para Miguel, as palavras de Astrid não eram suficientes. A traição, a verdade oculta, tudo isso havia se acumulado até romper seu coração. Sem dizer mais uma palavra, ele saiu correndo da mansão, com lágrimas nos olhos e o peito dilacerado pela dor. O ar frio da manhã bateu em seu rosto enquanto ele corria, mas não conseguiu acalmar a tempestade que se desenrolava dentro dele. Miguel corria sem rumo, seus passos rápidos ressoavam no pavimento enquanto as lágrimas turvavam sua visão. Sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. Tudo o que ele havia conhecido, o que havia dado sentido à sua vida, agora parecia uma cruel mentira. O vento frio que batia em seu rosto não conseguia acalmar a tempestade interna que o dilacerava. As palavras de Astrid continuavam reverberando em sua mente, e eu fui quem provocou o acidente que os matou. Essas palavras se repetiam uma e outra vez, como um eco interminável. Ele chegou a um parque deserto, o lugar onde sua mãe costumava levá-lo quando era pequeno. O balanço enferrujado ainda estava lá, mas todo o resto parecia diferente, mais cinza, mais sombrio. Miguel se jogou na grama, incapaz de conter o choro. A ideia de que Astrid, a mulher que havia aparecido em sua vida como uma possível salvadora, era a mesma que havia causado sua maior perda, era insuportável. Era como se toda sua vida tivesse sido construída sobre uma dor oculta, uma verdade que nunca deveria ter vindo à tona. Enquanto as lágrimas caíam, as lembranças de sua mãe e de seu pai se misturavam com a confissão de Astrid. Miguel se lembrou das tardes em que seu pai o carregava nos ombros, das noites em que sua mãe cantava para ele dormir, e agora essas imagens estavam tingidas de tragédia. Astrid havia destruído seu mundo, e ele não sabia se poderia perdoá-la. Horas depois, o sol começou a se pôr. Miguel, exausto de tanto chorar, percebeu que precisava voltar para casa, para Filomena. A ideia de encarar sua avó agora parecia ainda mais dolorosa. Ele sabia que Filomena devia ter sabido de algo, ou pelo menos suspeitado, mas havia escondido dele. Por que ela não contou nada? Por que ela o deixou viver com essa mentira? Quando finalmente chegou em casa, abriu a porta com as mãos trêmulas. Filomena o esperava sentada em sua cadeira, com a expressão mais angustiada que Miguel já havia visto. Seus olhos, normalmente cheios de ternura, estavam agora apagados, refletindo a mesma dor que Miguel sentia. Ela sabia que algo havia mudado em seu neto, que ele havia descoberto a verdade que ela tanto havia tentado proteger. Miguel, sussurrou Filomena com a voz quebrada. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não assim. Não tão cedo. Miguel permaneceu em silêncio, seu olhar carregado de reprovação. Ele se sentia traído, não apenas por Astrid, mas também pela mulher que o havia criado. Você sabia, vovó? Perguntou Miguel finalmente, com uma voz cheia de dor. Sabia que Astrid foi quem provocou o acidente? Filomena desviou o olhar, incapaz de encarar os olhos de seu neto. Seu silêncio foi resposta suficiente. Por que você não me contou nada? Gritou Miguel, com as lágrimas voltando a encher seus olhos. Você me deixou acreditar que foi um acidente, me deixou acreditar que meus pais morreram por algo inevitável. E esse tempo todo foi culpa dela. O silêncio de Filomena foi rompido por um soluço abafado. Ela sabia que não havia desculpa para o que havia feito, mas seu amor por Miguel e seu desejo de protegê-lo haviam obscurecido seu julgamento. Eu queria te proteger, filho, disse entre lágrimas. Não queria que você crescesse com ódio no coração. Achei que, se você nunca soubesse a verdade, poderia ter uma vida melhor. Melhor? Repetiu Miguel, incrédulo. Melhor sem a verdade? Agora nada faz sentido. Nada.
Filomena tentou se aproximar dele, mas Miguel recuou, incapaz de aceitar seu consolo naquele momento. A dor era grande demais, a traição profunda demais. Ele se sentia sozinho, mesmo com Filomena na sua frente. Ela era sua irmã e minha tia, disse Miguel, quase num sussurro, como se dizer em voz alta tornasse tudo ainda mais real. Filomena assentiu lentamente, seu rosto devastado pela tristeza. Sim, ela era. E também cometeu erros terríveis, erros pelos quais nunca se perdoou. Perdoou. Miguel riu, mas sua risada estava cheia de amargura. Eu não me importo se ela se perdoou. Ela matou meus pais. Matou sua filha. O grito ecoou na pequena casa como um trovão. Filomena tremia, incapaz de conter as lágrimas. Eu a perdoei, Miguel, porque sabia que ela estava perdida. Sabia que sua dor a havia levado a fazer o impensável. Mas também sabia que carregar esse ódio não nos traria paz. Por isso nunca te contei, porque não queria que o ódio te consumisse também. Miguel balançou a cabeça, recusando-se a aceitar essa resposta. Para ele, a ideia de perdoar Astrid era impensável. A dor ainda era recente, profunda demais. Eu não posso perdoá-la, disse com um tom quebrado, como se o simples ato de pronunciar essas palavras o destruísse ainda mais. Filomena não insistiu. Ela sabia que não era o momento de falar sobre perdão, não enquanto a ferida ainda estava aberta. Só podia esperar que, com o tempo, Miguel encontrasse uma forma de carregar aquele fardo. Os dias se passaram e Miguel se isolou. Ele não queria falar com ninguém, não queria ver Astrid, mas sabia que, em algum momento, teria que enfrentá-la. A raiva ainda fervia dentro dele, misturada a uma tristeza que parecia não ter fim. Tudo em sua vida estava em ruínas. Uma manhã, Miguel foi despertado por uma batida na porta. Ao abrir, se deparou com Astrid, parada à sua frente. Seus olhos mostravam uma dor tão profunda quanto a que Miguel sentia, mas ele não podia se compadecer dela. Em seu coração, Astrid era a culpada de tudo. Eu não quero te ver, disse Miguel friamente. Astrid olhou, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Por favor, deixe-me explicar, você não pode entender tudo com uma simples confissão. Miguel cruzou os braços, deixando claro que não estava disposto a ouvir, mas Astrid continuou. O que fiz foi horrível, eu sei. Não há desculpas, mas eu não fiz por ódio à sua mãe, fiz por egoísmo, pelo meu próprio sofrimento. E agora estou pagando por isso, todos os dias. Você acha que, me dizendo isso, tudo vai ficar bem? Interrompeu Miguel, sua voz cheia de raiva. Nada do que você disser vai mudar o que aconteceu. Eu sei, respondeu Astrid, agora com a voz trêmula. Só queria que você entendesse que eu também sofri, e que estou vivendo um inferno desde aquele dia. Mas isso não importa. O que importa é que eu quero te ajudar a seguir em frente, mesmo sabendo que você talvez nunca me perdoe. As palavras de Astrid caíram como pedras no coração de Miguel. Por um momento, ele viu a dor genuína em seu rosto, mas não podia se deixar levar pela compaixão. O ódio ainda o dominava. Eu não preciso da sua ajuda, disse finalmente, com o olhar firme. Astrid assentiu, seu rosto mostrando uma tristeza infinita. Então, se eu não posso te ajudar, eu vou embora. Mas antes de ir, quero que saiba de algo mais. Algo que talvez te ajude a entender. Miguel, com o coração acelerado, não sabia se queria ouvir mais. Mas uma parte dele, a parte que ainda ansiava por respostas, o obrigou a ficar. Sua mãe, e ela sabia que eu tinha causado o acidente. Ela soube o tempo todo, mas me perdoou. E o perdão dela foi o que me destruiu, porque eu sabia que nunca poderia me perdoar. Ela me escreveu uma carta antes de morrer, e acho que está na hora de você lê-la. Astrid estendeu uma carta com as mãos trêmulas. Miguel, ainda cheio de desconfiança, pegou-a com hesitação. As palavras de sua mãe, escritas à mão, eram a única coisa que o mantinha ancorado naquele momento.
Ele se sentou lentamente e começou a ler. Cada palavra era um golpe em seu coração, mas também trazia uma verdade que ele nunca esperou. Sua mãe havia perdoado Astrid antes de morrer, não porque a amasse menos, mas porque entendia o poder destrutivo do rancor. Ao terminar a carta, Miguel sentiu algo dentro dele começar a mudar. Não era o perdão completo, mas era o início de algo. O começo de uma luta interna entre o ódio e a possibilidade de encontrar paz. A carta de sua mãe não parava de rodar na cabeça de Miguel. Ele se sentia preso entre dois mundos, o ódio que havia mantido aceso como um fogo desde que descobriu a verdade, e o perdão que sua mãe, com uma bondade que ele não conseguia compreender, havia concedido a Astrid. Sabia que o que sua mãe tinha feito, perdoar sua irmã gêmea pelo pior dos crimes, não era algo que ele poderia imitar facilmente. Mas algo dentro dele havia mudado desde que leu aquela carta. A calma nas palavras de sua mãe, a compaixão que ela mostrou apesar da dor, deixaram-no com uma confusão ainda mais profunda. Naquela noite, enquanto se sentava em sua cama, as palavras de Filomena ecoavam em sua cabeça. Ela também havia decidido perdoar Astrid, e agora que Miguel compreendia melhor a magnitude do que havia acontecido, percebia que sua avó havia carregado uma dor imensa, escondendo a verdade por tanto tempo. No entanto, isso não eliminava a traição que ele sentia. As decisões que ele havia tomado na vida não eram completamente suas. Tudo havia sido manipulado por segredos familiares que o haviam levado até aquele ponto. No dia seguinte, com a carta na mão, Miguel decidiu voltar à mansão de Astrid. A viagem até lá pareceu interminável, mas ele não tinha outra opção. Precisava confrontá-la mais uma vez, não a partir da ira, mas da necessidade de obter respostas que ainda estavam pendentes. Quando chegou, Astrid o esperava na sala principal. Sua expressão era neutra, mas o medo do que Miguel pudesse dizer ou fazer estava presente em seus olhos. Ela sabia que o que estava por acontecer determinaria se Miguel seria capaz de seguir em frente ou se ficaria preso no ciclo de rancor que ela havia desencadeado tantos anos atrás. Eu li a carta, disse Miguel sem rodeios, entregando a carta para Astrid. Astrid pegou a carta com as mãos trêmulas. Não lia aquelas palavras desde o dia em que sua irmã as escreveu. Saber que Miguel tinha acessado uma parte tão íntima de sua vida enchia de medo, mas também de um estranho alívio. O silêncio se instalou entre eles por alguns segundos, até que Miguel rompeu a tensão. Minha mãe te perdoou. Minha avó também. Eu não entendo como elas puderam fazer isso, depois do que você fez. Mas sinto que não sou como elas, e Miguel fez uma pausa, procurando as palavras certas. Pelo menos, ainda não. Astrid assentiu, sabendo que não podia esperar outra coisa. Ela mesma nunca havia conseguido se perdoar pelo que fez, e sabia que a culpa a acompanharia até o fim de seus dias. Mas o simples fato de Miguel estar ali, disposto a falar, já era mais do que esperava. Você não precisa me perdoar, Miguel. Eu não espero isso de você. Só quero que você tenha a vida que merece. Essa é a única maneira pela qual eu posso encontrar algum tipo de redenção, respondeu Astrid, com a voz trêmula. Passei minha vida inteira tentando consertar o que destruí, mas sei que isso não muda o que aconteceu. Tudo o que me importa agora é que você não se destrua, como eu fiz. Miguel a observou atentamente, tentando decifrar se as palavras que ela dizia vinham realmente do coração ou eram mais uma forma de manipulação. Mas dessa vez, sua intuição lhe dizia que Astrid estava sendo sincera. Era difícil de aceitar, mas ele entendia que ela também havia sido vítima de seus próprios erros, presa em uma espiral de decisões desesperadas. Eu não sei o que fazer, admitiu Miguel, com a voz quebrada. Como se segue em frente depois de algo assim? Astrid deu um passo em sua direção, com cautela, mas não se aproximou demais. Sabia que não poderia cruzar certas linhas, não depois de tudo que havia acontecido. Você segue em frente um passo de cada vez. Não é fácil, e eu não posso te dizer como fazer isso. Só sei que cada dia é uma oportunidade de ser melhor. O que aconteceu não pode ser mudado, mas o futuro está em suas mãos. O que você faz com ele é o que realmente importa, disse Astrid,
com uma mistura de esperança e arrependimento em sua voz. Miguel a olhou, ainda cheio de perguntas, mas começou a perceber algo que nunca havia considerado. Não era apenas ele quem estava sofrendo, Astrid também havia vivido com aquela culpa por anos, e embora nada justificasse o que ela havia feito, talvez houvesse espaço para algo além do ódio entre eles. Eu quero tentar, disse Miguel finalmente, com um tom mais suave. Não prometo te perdoar, mas quero tentar seguir em frente. Não por você, nem pelo que você fez, mas por mim e pela minha mãe. Astrid assentiu, contendo as lágrimas. Sabia que não merecia o perdão de Miguel, mas o simples fato de ele querer tentar se curar já era mais do que jamais esperou. Isso é tudo que eu posso pedir, respondeu Astrid, com a voz embargada. Se eu puder te ajudar em algo, me diga. E se algum dia você quiser que eu saia da sua vida, eu sairei. Miguel não respondeu. Ainda não sabia se queria Astrid em sua vida ou não, mas, por enquanto, o que ele precisava era de tempo. Tempo para processar, para se reconstruir. Ao sair da mansão, respirou fundo, sentindo um leve alívio. Não era o fim de sua dor, mas era um novo começo. Quando voltou para casa, encontrou Filomena descansando. Ao vê-la, seu coração se encheu de compaixão. Sabia que ela também havia sofrido em silêncio, carregando o peso dos segredos familiares. Sentou-se ao lado dela e, sem dizer uma palavra, segurou sua mão. Filomena abriu os olhos e, ao vê-lo, sorriu fracamente. Você falou com Astrid? Perguntou Filomena, com a voz quase inaudível. Sim, falei com ela. Eu não sei se algum dia poderei perdoá-la, vovó, mas quero tentar deixar tudo para trás. Filomena assentiu, com lágrimas nos olhos. Sabia que Miguel estava no caminho certo, embora fosse difícil. Seu neto tinha uma força que ela admirava, e aquele momento de paz era tudo o que ela havia desejado para ele. Dias depois, a saúde de Filomena piorou. Miguel a acompanhou em todo momento, segurando sua mão, cantando as canções que ela costumava entoar para ele quando era pequeno. E quando o momento final chegou, Filomena partiu em paz, sabendo que havia feito tudo o que podia para guiar seu neto a uma vida melhor. Após o funeral, Miguel se encontrou sozinho pela primeira vez em muito tempo. A ausência de sua avó e a complexidade de sua relação com Astrid o deixavam em um espaço incerto. Mas ele havia aprendido algo importante: o ódio não lhe traria de volta o que havia perdido, e o perdão não era algo que se pudesse forçar. Ele teria que chegar em seu próprio tempo. Enquanto caminhava em direção ao parque onde tantas vezes esteve com sua mãe, ele se sentou no velho balanço, fechou os olhos e deixou o vento acariciar seu rosto. Lembrou-se das palavras da carta de sua mãe, da sabedoria de Filomena e das lágrimas sinceras de Astrid. E naquele momento, entendeu que a vida não era preto no branco, que a dor e o amor podiam coexistir. O passado nunca iria embora, mas já não pesava tanto. O que importava agora era o que ele faria com seu futuro, e ele estava disposto a começar de novo. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários o que você faria em uma situação parecida. Te convidamos a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos imensamente ter você aqui com a gente, e você pode clicar nos links que estão aparecendo na tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.